Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é: Jesus era de direita ou de esquerda? Vamos buscar entender isso historicamente e economicamente aqui também. E aqui a gente tem várias imagens de quem pode ter sido Jesus. Talvez nunca saberemos a exata composição dele, mas a gente pergunta aqui se Jesus era de direita ou de esquerda. Logicamente que vai parecer uma pergunta errada à primeira vista, porque pensa, as categorias de direita e esquerda, elas foram surgir só na Revolução Francesa em 1789. Elas não existiam ali na Palestina no século I. Inclusive uma Palestina aqui que vivia sob o Império Romano. Então eles tinham na região aqui uma economia toda agrária e aquela organização ali teocrática também, que é aquele sistema social e político em que a autoridade máxima ali vai ser atribuída a Deus. Daí as leis, as decisões, as hierarquias, elas vão ser legitimadas ali como aquela expressão da vontade divina. E aí se a gente tentar aplicar isso aqui para Jesus, o que a gente vai estar fazendo aqui é um anacronismo, porque isso não faz parte do mundo ali em que ele viveu. Mas também o que a gente não pode ignorar é o que estava em jogo na vida e na morte de Jesus. Porque pensa, se a gente tem aqui a política, e a política ali é a forma como, por exemplo, o poder, também os recursos, e também as relações sociais, tudo isso aqui vai ser organizado pela política. No fim das contas, Jesus aqui, ele vai ser um agente político sim, porque suas ações interferiram diretamente ali em estruturas de poder concretas, porque ele vai interferir aqui nos impostos, nas dívidas, na propriedade de terra também, na autoridade religiosa e também no controle social. Jesus vai interferir em tudo isso aqui. Então minha ideia com esse vídeo aqui, que foi o vídeo mais longo que eu fiz em termos de pesquisa até hoje, vai ser reconstruir esse contexto econômico e social em que Jesus viveu e ele atuou também. Então se você é uma pessoa religiosa, eu espero que você escute isso com atenção, com tranquilidade também. Vou pegar uma série de textos aí super interessantes e como no fim essa disputa aí sobre o que Jesus fez aparece de forma clara nesse conflito que a gente tem hoje no Brasil. Então a gente vai entender tudo isso nesse vídeo. Mas sabe onde não tem Jesus sendo utilizado no contexto errado? É na nossa área de membros do canal. Muito obrigado a todos que estão apoiando aqui. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue esse projeto. E lembrando que quem apoia o canal recebe os vídeos com antecedência, também recebe vídeos exclusivos, pode sugerir próximos vídeos para o canal, tem reprise das lives também, uma série de benefícios aí, o valor começa por R$5 por mês, bem acessível. Então caso você tenha interesse em apoiar esse projeto aqui, vai no botãozinho abaixo do vídeo, mas caso você não possa, tá tudo bem também, só aperta o like aí para levar esse vídeo para mais pessoas. Isso ajuda muito no alcance do canal e também se inscreve para não perder aí os próximos vídeos. E vamos continuar. E aí para que a gente entenda então as ações de Jesus, vai ser necessário a gente analisar aquela estrutura econômica em que viviam as pessoas ali que ouviam ele. Porque a Palestina aqui do século I não era apenas ali um cenário religioso. Ela fazia parte aqui, como eu falei antes, do Império Romano. E ela estava aqui integrada, no fim das contas, num sistema econômico de extração de riqueza. Porque o Império Romano governava essa região toda aqui de forma indireta. E Roma vai permitir ali reis locais e também vai manter algumas elites religiosas no poder. E aí, em troca, Roma vai exigir ali impostos regulares e também uma estabilidade política aqui da região. E claro que esse arranjo todo pressionava ali toda a população local que vivia ali. E pensa, eram aquelas pessoas que produziam a riqueza, mas eles obviamente não controlavam os resultados dessa riqueza. Então a vida ali cotidiana das pessoas era moldada por essa engrenagem econômica aqui. E a pobreza das pessoas não era uma exceção, era o resultado esperado desse sistema mesmo. E a economia aqui da Galileia e da Judéia era basicamente uma economia agrária. E a terra era o principal meio de produção deles. E aqui era o centro da identidade religiosa e da sobrevivência de todas essas famílias. E segundo a Torá aqui, a terra pertencia a Deus. E as famílias israelitas recebiam parcelas ali de um uso permanente. E essas terras não podiam ser vendidas de forma definitiva. E aí as leis do ano sabático, também conhecidas como Shemitah, e também o ano do jubileu aqui, eles vão existir para impedir a concentração fundiária e a escravidão por dívidas. Então, periodicamente ali, as dívidas deveriam ser canceladas e as terras devolvidas para as famílias originais. E esse era o modelo religioso ideal. Exemplo bem simples disso aqui. Um camponês galileu ali, ele tem um pequeno lote de terra que vai ser dado ali da família dele. E aí ele vai plantar trigo, vai plantar cevada para sobreviver, para pagar os impostos dele, mas vamos dizer que vai chegar um momento ali que vai ter uma seca, ele vai perder tudo, vai ter uma erosão aí, sei lá eu, e aí ele vai pegar um empréstimo ali para um grande proprietário urbano, por exemplo. Aí o cara vai fazer um empréstimo para ele, claro que esse empréstimo vai ter juros, e aí no ano seguinte a produção dele dá uma melhorada, mas não é o suficiente para ele pagar tudo que devia para o cara ali. Só que isso não é suficiente, e aí a dívida aqui começa a crescer. Então o que deveria acontecer no ano 7, que é o ano sabático? Essa dívida aqui vai encerrar e o camponês vai começar aqui do zero. Só
que na prática esse sistema já tinha se rompido, porque a influência econômica aqui da Grécia, também de Roma aqui, junto com a monarquia aqui do Herodes, eles vão acelerar essa concentração de terras. E as grandes propriedades, elas vão passar a dominar as regiões mais férteis. E aí nessa pesquisa aqui do Frederick Acquata, ele vai traduzir aqui que em todos os territórios conquistados pelo Império Romano, houve também a reapropriação de terras. E essa situação fez com que populações indígenas perdessem ali, de forma progressiva, o controle das suas terras. E que as áreas mais férteis e cultiváveis fossem gradualmente incorporadas aos domínios reais, ou às propriedades de classes superiores. E assim o imperador, os senadores, os procuradores, os comerciantes, os grandes proprietários de terra e os chefes provinciais passaram a ter ali vastas extensões de terra, embora representassem apenas 1% da população do império. Resultado desse processo: exploração intensiva dos agricultores, concentração de terra nas mãos de poucos, transferência do peso dos aluguéis e dos impostos para os não-elites. E que bom que isso está acabando, não é mesmo? E se estima que a família aqui do Herodes o Grande, ele controlava mais da metade das terras produtivas que tinham. E essas terras eram exploradas ali por meio de arrendatários ou mesmo trabalho escravizado mesmo. E claro que esse processo vai criar uma massa crescente de camponeses sem terra. E inclusive o Novo Testamento ele vai usar termos diferentes para falar de pobreza. Então não bastava só ser pobre de um jeito lá. Tinha os penes aqui, que eram aqueles trabalhadores pobres que ainda tinham ali os seus meios de subsistência. E também a gente vai ter aqui os pitochos, que vão ser aquelas pessoas que perderam a terra e agora dependem totalmente de outros para sobreviver. E a Galiléia em que Jesus viveu estava cheia desses pitochos aqui. E eles não eram pobres por escolha ou por azar. Eles eram aquele resultado direto da expropriação econômica mesmo. E o principal mecanismo de empobrecimento dessas pessoas aqui não era a falta de trabalho, era a tributação mesmo. Porque o camponês judeu aqui, ele precisava trabalhar com 3 tipos de cobrança ao mesmo tempo. E quando a gente soma tudo isso, isso podia consumir de 40% a 50% de tudo que o cara produzia aqui. Os caras eram pior que o Haddad e muitas pessoas de direita vão dizer aí. Alguns de esquerda também. E aí o que consistia essas 3 taxas? Tinha o tributo aqui imperial, que esse imposto ali era pago para Roma. Então tinha o imposto sobre a terra, o imposto por pessoa também. E muitas vezes precisava ser inclusive pago ali em moeda romana. E isso obrigava o camponês a vender parte da colheita para ter dinheiro. E como ele vendia em momentos ali de necessidade, ele recebia ali preços baixos. E assim ele entrava forçado naquela economia monetária ali em condições geralmente desfavoráveis. E aí vão ter também os impostos locais. E aí assim, na Galiléia esses impostos eram cobrados ali pelo Herodes Antipas. Já na Judéia vão ser por governadores romanos. E isso ajudava a financiar obras urbanas, o exército também e a própria corte. Então vão ter taxas alfandegárias ali para o transporte de mercadorias, impostos sobre vendas também, e pescadores ali, artesãos, eles vão ser afetados de forma direta. E sabe quem que pagava esse imposto aqui? O nosso amigo Jesus. Eles estavam inseridos nesse sistema aqui. Mas não era só isso, tinha os tributos também religiosos, porque aqui vão incluir os dízimos, as primícias. E primícias ele era uma primeira parte da colheita, do rebanho, ou da produção que eles tinham ali, e que vão ser entregues a Deus ali antes de qualquer consumo ou de qualquer venda. E também vai ter um imposto anual que vai ser aquele imposto do meio ciclo do templo. E aí, na teoria, esses recursos ali ajudavam os levitas, que eram pessoas ali com funções religiosas que viviam do dízimo, e também ajudavam os pobres. Só que na prática, isso aqui também era controlado pela elite ali sacerdotal. E aí, por esses tributos terem aquela legitimidade ali religiosa, eles vão ser os mais difíceis de evitar. E não pagar significava ali uma exclusão social, uma culpa religiosa também. E aí, quando você junta essas 3 desgraceiras aqui, o que a gente vai ter? Uma pressão gigantesca e, no fim das contas, dívida. E aí, pensa, em anos de seca, uma colheita, o camponês vai precisar pedir empréstimo para pagar impostos ali e comprar sementes. E os credores eram quase sempre ali membros da elite urbana, grandes proprietários, mercadores, sacerdotes, e quando a dívida não era paga, a terra era então tomada como garantia. Então o sistema tributário aqui ele funcionava como uma bomba de sucção mesmo. Então a riqueza saía do campo e se acumulava aqui nas cidades, principalmente Tiberíades aqui, Séforis que está mais ou menos aqui assim, não está apresentado nesse mapa, e também Jerusalém aqui embaixo. E o Evangelho de Marcos vai descrever Jesus ali como um tecton, ou seja, a tradução comum é carpinteiro, mas o termo grego na verdade ali indica um construtor, um pedreiro, um artífice, ou seja, se trata de alguém que trabalha com obras, mas não vai ser um artesão isolado ali em uma oficina doméstica. E durante a juventude do Jesus, o Herodes Antipas vai promover ali uma urbanização bastante
bastante intensa na Galileia. E Séforis, que eu tinha comentado antes ali, a cidade, ela vai ser reconstruída a poucos quilômetros ali de Nazaré, e Tiberíades ali, que estava mais para a direita, vai ser fundada como aquela nova capital ali regional. E claro que essas cidades exigiam ali uma grande quantidade de mão de obra. E é muito provável que Jesus tenha trabalhado aqui nessas obras. E ele não era um camponês fixo ali na terra, ele vai ser um trabalhador móvel, que vai ser também dependente de contratos temporários. E claro que essa posição social traz instabilidade, mas também vai ter um contato direto ali com aquela exploração urbana que ele vai fazer. E ele fazia parte de uma classe intermediária ali que era bastante frágil. Então Jesus não era o mais miserável, mas ele estava ali exposto ao mercado de trabalho e ao poder ali dos contratantes, e que logicamente pertenciam às elites. E essa experiência concreta de Jesus vai aparecer nas parábolas dele. Por exemplo, aqui em Mateus 20, a parábola aqui dos trabalhadores de vinha, porque o reino dos céus é como um proprietário de terras que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. E vinha é aquela propriedade ali que produz uva, que pode ser para vinho, para passas, para vinagre, etc. E vai falar que chama os trabalhadores e dá-lhes o seu salário. Então ele vai falar de construção, de salário, de dívidas, de senhores ausentes aí, de trabalhadores ali que trabalhavam por dia. E essa parábola aqui vai refletir bem aquela realidade de quem estava ali esperando na praça por um dia ali de trabalho. E se a gente perceber bem, Jesus falava ali como alguém que conhecia aquela insegurança ali da subsistência diária. Vai ter aqui, agora ele concordou com os trabalhadores por 1 denário por dia, e saiu cerca da 3ª hora e viu outros ociosos no mercado. Porque você esteve aqui ocioso o dia todo? Eles lhe disseram: porque ninguém os contratou. Chama os trabalhadores e dá-lhes o seu salário, começando pelos primeiros aos primeiros. Então as imagens que ele traz aqui não são abstratas, vêm daquela vida material do trabalhador mesmo. E aí, para que a gente entenda por que Jesus foi executado, a gente vai precisar entender esse papel do Templo de Jerusalém, que é o que está nessa imagem aqui. E ele não vai ser apenas um local de culto, não. Ele vai ser uma instituição econômica que vai ser central aqui. Porque na Judéia do século I, o templo vai funcionar aqui como templo religioso, ele vai funcionar também como tesouro público e vai funcionar também como um sistema ali de garantia de dívidas. Então esse templo aqui, ele sustentava toda a elite sacerdotal e vai organizar uma parte fundamental da economia também. E esse templo acumulava grandes quantidades de ouro e de prata também. E esse dinheiro vinha de 3 fontes principais. O primeiro era o imposto anual do templo, que era cobrado ali de judeus em todo o mundo mediterrâneo. Também vão ter ofertas e doações voluntárias, vão ter taxas ali associadas a rituais religiosos também. E todas essas reservas aqui, elas não vão ficar paradas, elas vão funcionar como capital. E aí a elite que estava aqui, ela vai usar esses recursos para realizar ali empréstimos e garantir várias transações financeiras também. E além disso, o templo vai ser o local ali onde os registros das dívidas vão ser guardados também. Então, notas promissórias, contratos de empréstimo, tudo era arquivado ali. E isso dava uma segurança jurídica para os credores. Então, na prática, meus amigos, o templo garantia que as dívidas elas fossem cobradas. Então, isso dava um respaldo religioso, um respaldo legal para a expropriação de terras e aquela submissão econômica do povo todo. Então, isso é para vocês entenderem que na época a religião não estava separada da economia, ela estava justificando o sistema econômico. E a expulsão dos vendilhões do templo, que vai ser narrada ali em Marcos 11 e também vai ser narrada ali em Evangelhos Paralelos, isso aqui vai ser o ato político mais radical de Jesus, porque essa ação não vai ser um ato só simbólico, um ato moral, não. Isso aqui, meus amigos, vai ser uma intervenção direta nas engrenagens financeiras da Judéia. Só que não é um solzinho, tá? Uma engrenagenzinha da Judéia aqui. E Jesus vai atrapalhar isso aqui. E Jesus vai atacar 2 grupos específicos dessas engrenagens, que vai ter aqui os cambistas, e o conjunto de leis ali do judaísmo, ele proibia o uso de imagens ali idolátricas no culto. Ou seja, as moedas romanas que o pessoal segurava ali, as moedas gregas também, elas tinham as imagens dos imperadores e dos deuses. E por isso elas não podiam ser pagas ali para pagar o imposto do templo. Então eles tinham que trocar suas moedas pelo ciclo de Tiro, que é essa moeda aqui. E ela era aceita porque a prata tinha pureza, mesmo trazendo a imagem do deus Melquiarte. E aí os cambistas aqui, eles controlavam essa troca e cobravam uma taxa pela troca. E esse ágio ali era uma fonte constante de lucro. E aí quando Jesus toca o terror aqui, ele vai interromper esse fluxo do dinheiro ali que sustentava o funcionamento do templo, que sustentava também a burocracia sacerdotal. E se a gente olhar nessa imagem aqui, tem um cara segurando uma pomba, ó. O cara tá segurando uma e tá de olho na outra aqui em cima. E a pomba era o sacrifício dos pobres, porque quem não tinha dinheiro para comprar um cordeiro, ele ia oferecer pombas. E quando ele expulsava esses vendedores também, Jesus não estava atacando ali um detalhe do culto. Ele estava bloqueando a extração de
direta de recursos ali dos mais pobres, que estava acontecendo dentro daquele espaço religioso. E aí quando Jesus fala aqui em Jeremias capítulo 7, versículo 11, esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. No entanto, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Então essa declaração aqui ela é precisa, porque o covil aqui, meus amigos, não é o lugar onde o roubo acontece, é o lugar onde os ladrões vão se esconder depois. Então ele está acusando aqui a elite sacerdotal de usar o templo ali como abrigo moral para crimes econômicos que eram cometidos ali fora daquele templo, ou seja, a tomada de terras que acontecia fora do templo, o endividamento perpétuo que os camponeses tinham também e até a exploração das viúvas, porque pensa, a mulher quando o marido morria, ela perdia tudo ali e elas viravam servas por dívida. E nós temos uma prova histórica de que o templo era visto ali como um instrumento de opressão econômica que vai acontecer ali décadas depois de Jesus, porque durante a grande revolta judaica aqui, que vai acontecer em 66 depois de Cristo, os rebeldes vão tomar Jerusalém e um dos primeiros atos que os caras vão fazer, eles vão seco ali incendiar os arquivos do templo. E o objetivo era destruir os registros de dívida. Então, eliminando esses contratos, os rebeldes ali impediam a cobrança e também vão ganhar o apoio dos pobres contra a aristocracia. E Jesus tinha atacado esse mesmo sistema só que 30 anos antes. Então, a ação de Jesus antecipou aquela revolta contra aquela dívida ali que já estava sacralizada. E como eu falei antes, a lei bíblica ali determinava que a cada 7 anos todas as dívidas deveriam ser canceladas. Isso aqui está em Deuteronômio 15 e esse mecanismo existisse para justamente impedir que a pobreza se tornasse permanente. Com o tempo, os ricos vão passar ali a ficar mais espertos e vão passar a se recusar a emprestar dinheiro perto daquele 7º ano ali, porque eles já temiam perder aquele valor emprestado. E aí, para resolver isso, o Rabino Hillel vai ali criar o prosbo, que era um mecanismo que permitia que o credor ali transferisse a dívida para o tribunal e assim ela podia ser cobrada mesmo após aquele ano sabático. Então o prosbu vai manter o crédito funcionando, mas vai eliminar a proteção dos pobres. E a dívida deixou de ter prazo ali para acabar. E vão ter pesquisadores aqui como Lyndon Drake que vão falar ali que Jesus estava se opondo diretamente a esse mecanismo do prosbu aqui, porque no próprio Pai Nosso, Jesus vai ensinar a pedir ali e perdoa-nos as nossas dívidas, tal como nós perdoamos aos nossos devedores. E vai estar lá em Mateus capítulo 6, versículo 12. Só que o termo que Jesus usa é esse aqui, ó, que é o opeilemata, e ele significa dívidas financeiras reais, e não apenas pecados abstratos, não. Então, quando a gente liga o perdão divino ao perdão das dívidas econômicas, Jesus está criando um problema direto ali para o prosbu, porque quem está usando aquele mecanismo jurídico para cobrar uma dívida que deveria ser cancelada, esse cara não pode pedir perdão a Deus, não. Então, Deus está radicalizando a lei para proteger o devedor, e ele estava se posicionando contra uma inovação jurídica ali que foi criada para beneficiar os credores. E aqui vamos lá agora para uma coisa mais polêmica. Então essa leitura de Jesus como uma figura associada à esquerda política, ela vai partir aqui de uma análise dessas estruturas sociais em que Jesus atuou. E aí eu vou me apoiar em algumas coisas aqui. A posição social de Jesus. Também eu vou me apoiar aqui na sua proposta de organização comunitária, porque ele tinha uma proposta de organização comunitária. E ele tinha uma crítica diretíssima aqui contra a acumulação de riqueza. Então nós temos 3 conceitos muito fortes aqui. E a teologia da libertação, ela vai afirmar que a mensagem de Jesus ali não é neutra e que Deus não vai se posicionar ali acima da história de forma indiferente também. Deus vai agir dentro da história a partir do lado dos oprimidos. E aí o Leonardo Boff aqui, que é um dos expoentes da teologia da libertação no Brasil, também vai ter o Gustavo Gutierrez, eles vão defender que a pobreza não é um dado natural. A pobreza é produzida por estruturas sociais injustas. E por isso eles falam no pecado estrutural. E nesse quadro, a missão religiosa não é apenas consolar o pobre, não. É justamente transformar as condições que produzem a pobreza daquela pessoa. E aí, se a gente pegar essa leitura aqui do reino de Deus, a gente vai necessitar de uma justiça social concreta e no presente, e não apenas uma promessa futura. E Jesus vai aparecer como alguém que anuncia a libertação material. Então a salvação não é só ir para o céu, vai incluir uma reorganização da vida social aqui e também agora. Não é para depois, não. Outro fator que a gente pode usar para sustentar a leitura ali de um Jesus de esquerda vai estar nessa prática ali da comunidade cristã primitiva. Porque se a gente vê o livro de Atos, ele vai descrever o funcionamento dessas primeiras comunidades aí. Então aqui eu estou pegando Atos capítulo 2, versículo 44. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo
templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a todos os dias que iam sendo salvos. Então eles vão ter as coisas aqui em comum. E isso não era uma caridade pontual, era uma reorganização permanente ali da vida econômica da comunidade. E o objetivo explícito era eliminar a pobreza. E aqui em Atos 4 vai dizer: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E o próprio texto vai afirmar que não tinha necessitado algum aqui. Então essa lógica se aproxima ali de uma fórmula moderna de cada um segundo a sua capacidade e a cada um segundo a sua necessidade também. Essa semelhança não vai ser acidental. Então essa lógica, tanto do passado quanto do futuro, vão partir da ideia aqui que a acumulação privada produz exclusão. Só deixando bonitinho para a gente entender aqui. Então, para essa leitura, a igreja primitiva não inventou algo novo. Ela aplicou de forma prática ali os ensinamentos econômicos de Jesus. E aí no Brasil aqui, a gente pode conectar isso, essa questão da acumulação de riqueza aqui, diretamente com a Comissão Pastoral da Terra e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, porque eles vão ler a Bíblia a partir ali do conflito fundiário. E a base teológica vai ser clara aqui, Levítico capítulo 25, versículo 23, a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, ou seja, de Deus, e vocês são apenas estrangeiros imigrantes, então propriedade de Deus e não dos homens. E o direito do uso coletivo, ele vai vir antes da posse individual. Então, para esses movimentos aqui, a concentração de terras vai ser uma violação direta desse princípio do Levítico. E a ocupação dos latifúndios improdutivos vai ser vista, então, como uma forma de restaurar a função social da terra. E aí, nesse caso, Jesus pode ser interpretado, então, como alguém aqui que confrontou o latifúndio espiritual e econômico lá do seu templo. E aí, quando ele ataca o templo, ele vai atacar uma estrutura que concentrava a riqueza, concentrava a terra e concentrava poder, daquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Então, nessa leitura, a luta por uma reforma agrária não é só política, não. Ela vai ser uma continuação histórica daquele conflito entre os pobres e as elites fundiárias ali que foram denunciadas pelos profetas e por Jesus. Mas se a gente quiser fazer uma leitura conservadora também, mais liberal de Jesus, a gente vai ter que partir de um ponto aí também, porque Jesus não vai propor aqui, meus amigos, um sistema econômico coletivo, não. Então isso não vai acontecer. E ele também não vai propor ali uma intervenção do Estado para redistribuir a riqueza, não. E aí, se a gente aplicasse um conceito aqui de socialismo, luta de classes, para Jesus, isso também seria um erro conceitual. Porque, pensa, o foco da mensagem cristã está naquela transformação moral do indivíduo. As mensagens não estão ali focadas na reorganização estrutural da economia. E um dos principais formuladores dessa leitura vai ser o Michael Novick aqui, que vai estar ligado ao Acton Institute. Então ele vai falar que o capitalismo democrático é o sistema ali que melhor expressa valores cristãos como liberdade, criatividade, responsabilidade pessoal. E ele vai associar esses valores àquela imagem bíblica ali do Imago Dei, que é aquele ser humano criado à imagem de Deus, com capacidade de criar, de empreender, de transformar o mundo. E nessa leitura, Jesus não é um crítico ali da produção de riqueza. Ele vai ser um trabalhador ali qualificado. E aí, como Jesus era um tecton, lá que eu falei no começo, ele vai dominar ali um ofício técnico e vai viver do próprio trabalho. E aí, alguns intérpretes vão dizer ali que ele era um pequeno empreendedor, que estava prestando ali serviços de construção. E o ponto central não vai ser provar isso historicamente, mas vai ser afirmar ali que Jesus não é apresentado como alguém que rejeita o trabalho produtivo. Mas lembrando que no comunismo ninguém está rejeitando o trabalho produtivo. Mas vão ter parábolas aí que eles vão usar para reforçar esse argumento. Porque vai ter a parábola de talentos aí que Jesus vai contar. Então vai falar aqui que quem esconde o dinheiro vai ser condenado, quem faz o capital render vai ser elogiado. E aí para essa leitura Jesus está usando a linguagem econômica de uma forma positiva e que o problema não é o dinheiro em si, mas é a idolatria do dinheiro. Então Jesus vai descrever isso aqui, esse pessoal vai usar isso, mas Jesus não está dizendo que isso aqui é legal, está só contando essa parábola. Mas essa parábola vai dizer ali que através do trabalho, da inovação, é possível gerar riqueza nova e beneficiar toda a sociedade. E um dos pontos centrais dessa argumentação da direita vai estar nessa distinção entre caridade voluntária e a redistribuição forçada, que vão ser duas coisas antagônicas. Então, no cristianismo, a virtude moral vai exigir essa liberdade de escolha, ou seja, a doação só tem valor espiritual se ela for feita por vontade própria. Então, quando o Estado está cobrando impostos para redistribuir renda, essa leitura vai afirmar que essa ação vai perder o seu caráter moral, porque o indivíduo não está ali escolhendo dar, ele está sendo obrigado. E aí a frase que mais vão falar nesse argumento
argumento é muito simples e não tem virtude em doar aquilo que foi confiscado. E a parábola do bom samaritano vai ser muito usada nisso aqui. Vai dizer aqui, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem que estava ferido, e quando o viu, teve piedade dele. Vai se aproximar, enfaixar as feridas, derramar nelas vinho e óleo, ou seja, ele vai usar seus próprios recursos para ajudar, não vai pedir ali que César intervenha na questão, e vai agir diretamente. E Jesus, como eu falei antes, nunca vai exigir os seus seguidores ali, exigir políticas públicas para redistribuição ali do Império Romano. Ele vai chamar cada pessoa ali a sua generosidade pessoal. E nessa lógica toda, então, a justiça social vai nascer da conversão individual e não vai ser uma coerção estatal. E claro que no Brasil de hoje, a gente vai ter essa leitura acontecendo também, principalmente com a nossa galerinha aí da bancada evangélica. Também a gente pode usar aqui a teologia do domínio. E essa teologia já vai defender ali que os cristãos receberam um mandato divino para ocupar as esferas de poder da sociedade. Isso vai incluir governo, economia, educação, mídia, cultura, etc. E aí, diferente das correntes religiosas que evitam a política, essa visão já vai incentivar a participação ali ativa das pessoas no Estado. E o objetivo é governar a sociedade segundo os princípios bíblicos. E claro que a defesa da propriedade privada aqui vai ser central. E ela vai ser vista como uma condição para a ordem social, para o desenvolvimento econômico também. E a prosperidade material já vai ser interpretada então como um sinal de bênção divina e não como uma exploração. E o direito para autodefesa também vai aparecer nesse quadro aí. A gente vai ter passagens aí como Lucas capítulo 22, versículo 36, em que Jesus vai falar aí sobre comprar uma espada. E isso pode ser usado para justificar posições favoráveis ali, uma espécie de armamentismo. Então, nessa leitura, Jesus vai legitimar uma autoridade, vai reconhecer a ordem social existente e vai chamar ali os seus seguidores para viver com disciplina, com trabalho, com responsabilidade dentro desse trabalho também. E aí, essa ética cristã vai se alinhar, então, a esse empreendedorismo neoliberal e essa valorização do mérito individual também. Então, a gente percebe que Jesus, ele não se encaixava nem nessa posição conservadora e nem nessa posição revolucionária armada ali no tempo dele. Ele vai confrontar ambas as coisas, porque Jesus não vai colaborar com o poder estabelecido e também não vai aderir a nenhuma via ali de violência. E vão ter algumas leituras mais modernas que vão apresentar Jesus aí como um revolucionário político que foi fracassado porque ele tentou derrubar Roma ali pela força. E essa tese vai ficar conhecida principalmente por esse livro aqui chamado Zealot, do Reza Aslan, e essa interpretação já vai se apoiar naquele contexto violento lá da época, porque vão ter os zelotes aí, os sicários, que vão defender ataques armados ali contra soldados romanos e os colaboradores que eram judeus também. E eles acreditavam que a violência ia acelerar ali a chegada do reino de Deus. Só que os próprios textos bíblicos já vão mostrar que Jesus rejeitava esse caminho aqui. Porque quando um dos seguidores ali vai usar a espada para defender Jesus, Jesus vai responder: embainhe a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. E ele também vai ensinar ali o amor aos inimigos, a recusa de vingança. E essa postura não é uma passividade, é justamente uma recusa ali consciente dessa lógica da violência. Então a política ali de Jesus não buscava vencer pelo domínio militar, ele buscava justamente romper com aquele ciclo da violência, porque o mal não deve ser derrubado pela força, deve ser derrubado pela exposição da sua lógica, a lógica ali maléfica. E aí Jesus vai escolher o caminho do sacrifício e não a tomada do poder ali estatal. Então nessa leitura aí, Jesus seria um revolucionário que fracassou, mas vão ter pessoas que vão dizer que talvez Jesus tenha sido um anarquista, ou seja, alguém sem poder, sem princípio de dominação, porque na tentação de Jesus aqui, o Satanás vai oferecer para Jesus todos os reinos do mundo e vai oferecer também o poder político, e Jesus vai recusar. E essa recusa aí é muito importante nesse contexto do anarquismo, porque ela indica que o poder político ali pertence a uma lógica oposta ao reino de Deus. Jesus não quer governar o mundo, ele rejeita essa própria ideia de governo como forma de salvação. Então ele não tenta reformar o Estado como fariam ali projetos de esquerda, por exemplo. Também não tentaria ali entrar no Estado e deixar aquilo ali sacralizado como fariam os projetos ali de direita, aqueles teocráticos, né, de direita. Jesus vai criar uma outra coisa, ou seja, uma comunidade que vivia como se o Estado não fosse a realidade ali final. E aí no meio dessa loucura toda, a gente pode analisar com um estudo de caso aqui bem contemporâneo, que é justamente o marco temporal no Brasil, porque pensa, a disputa sobre quem Jesus é não é só teórica não, ela produz efeitos
direitos legais e territoriais que acontecem no Brasil hoje, exemplos concretos. Então, o debate sobre demarcação de terras indígenas é importantíssimo nesse caso, porque o marco temporal vai estabelecer que só teriam direito à demarcação as terras ocupadas por povos indígenas no dia 5 de outubro de 88, data ali da Constituição, e as terras tomadas antes disso não seriam reconhecidas. E essa disputa vai envolver aí leituras opostas da Bíblia, da história, do papel do Estado, e claro que essa posição contrária do marco temporal vai ser defendida por setores ali da Igreja Católica, movimentos sociais, partidos de esquerda. A gente vai ter aqui a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, o Conselho Indigenista Missionário também, como os atores centrais disso aí. E o argumento teológico vai partir do princípio ali do indigenato, que a terra é anterior ao Estado e o direito dos povos originários não nasce da lei civil, mas nasce da ocupação histórica. E aí nessa leitura, a justiça aí do reino de Deus vai exigir a proteção dos grupos mais vulneráveis e os povos indígenas são vistos como os pequenos que sofrem violência estrutural por parte do agronegócio e do Estado. E o que é o certo, né, gente? E Jesus vai ser interpretado aqui nesse caso, então, como um profeta aí que confronta a acumulação de terras. E a expulsão dos indígenas vai ser entendida aí como uma repetição daquela violência denunciada pelos profetas bíblicos e defender as terras vai ser visto aí como uma continuidade, então, da mensagem de Jesus contra essa concentração fundiária. Agora, os setores conservadores vão ler de uma outra forma isso aqui. O argumento central vai ser a segurança jurídica, porque sem um marco temporal fixo, a ampliação ali de terras indígenas vai ser visto como uma ameaça ali àquela ordem social, direito à propriedade, e aí eles vão usar ali um Gênesis ali, capítulo 1, versículo 28, vão dizer que o ser humano ali recebe a missão de subjugar a terra, fazer essa terra produzir, a produtividade vai ser interpretada como cumprimento de um mandato divino, e nem preciso dizer que a propriedade privada é tratada aí como um instrumento legítimo para gerar riqueza para eles, trabalho, desenvolvimento nacional, e a expansão do agronegócio vai ser vista como um sinal aí de bênção e de prosperidade. E nessa leitura, Jesus vai legitimar a autoridade ali que foi constituída. Então ele vai reconhecer a ordem social, não vai incitar a ruptura institucional, e o respeito aí às leis civis vai ser entendido como parte dessa obediência aí cristã. Então, meus amigos, Jesus era de esquerda, era de direita? Aqui eu consegui isolar partes aí de um problema. A gente pode ver que do ponto de vista econômico, Jesus foi ali disruptivo de forma radical, atacou o sistema financeiro do templo, defendeu o cancelamento real de dívidas, confrontou também a acumulação de riqueza baseada na expropriação de terras, e todas essas ações colocaram ali Jesus num conflito direto com a elite econômica ali do seu tempo. E ele representava ali uma ameaça concreta àquela ordem material ali vigente. Só que do ponto de vista político, Jesus não vai buscar tomar o poder também. Ele vai rejeitar a revolução armada, vai recusar governar através do Estado e vai também deslegitimar autoridades ali como Herodes, que vai relativizar ali aquele poder romano. E também Jesus não vai propor um novo governo. Então ele vai propor aquela dissolução da lógica do poder, e do ponto de vista moral ali religioso também Jesus não vai se alinhar a nenhuma solução ali confortável. Ele vai desafiar o conservadorismo religioso, vai questionar leis de pureza, hierarquias familiares também, e vai renunciar também ao patriarcado. E ao mesmo tempo não vai oferecer também uma solução política ali clássica para substituir o sistema existente. Então a gente vai ter várias leituras aqui, mas nenhuma vai conseguir esgotar o problema, porque se a gente parar para pensar, o eixo ali central da ação de Jesus não vai ser a tomada do poder, mas vai ser uma espécie ali de metanoia, que a gente pode chamar, ou seja, uma mudança radical de mentalidade que vai começar nas relações econômicas ali locais, ou seja, o perdão das dívidas vai resgatar as comunidades, a partilha vai romper com a lógica da escassez, a recusa do poder vai desmontar a hierarquia, mas com todos os dados que eu coletei aqui para esse vídeo inteiro, para mim me parece muito mais que Jesus está aí localizado numa posição de esquerda, com pouquíssimas linhas que vão para a direita, e que me parece muito mais um desconhecimento de como o sistema realmente funcionava ali, para poder propor, né, questões mais intensivas, como uma revolução, por exemplo, muito maior ali, e tinha alguns tracinhos anarquistas também. Então essa é a minha visão, talvez amanhã mude, e eu espero que eu tenha conseguido aí trazer algo interessante aí para sua vida, um pensamento diferente, mas independente de quem era Jesus, tenho certeza que ele gostaria que a maioria das pessoas fossem felizes. E hoje, infelizmente, isso não está acontecendo. Pouquíssimas pessoas com muita coisa, e vários sem nada. E eu acho que Jesus concordaria comigo nessa questão também. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você acha que Jesus era de esquerda, de direita?
direita, era um anarquista, um revolucionário que fracassou. Diz aí sua opinião, vamos expandir esse conteúdo. Esse canal é livre aí para vocês falarem o que vocês quiserem. Só não ser desrespeitoso, senão eu vou banir vocês sem piedade, mas fora isso tá tranquilo. Ainda não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e dar esse like aí também para ajudar esse vídeo a chegar a novas pessoas. Isso abre a mente da galera aí sobre quem era Jesus. Beleza? Um grande abraço para você e um ótimo dia.